Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um editorial aqui do nosso canal, o último editorial do dia. Então a gente já entra nesse final de semana pedindo bênçãos e paz e que a gente possa ter um final de semana abençoado. E amanhã, 9 horas da manhã, a gente já tem um compromisso aqui no nosso primeiro editorial, tá certo? Hoje a gente vai falar sobre a questão dos consignados dos aposentados e pensionistas, que foi um verdadeiro tiro no pé pelo governo Lula. Não por falta de boa vontade, até que não. Eu tenho que ser honesto nas questões que eu trago aqui para vocês, mas por falta de técnica. Aí a gente remete àquela fala do Lula de que ele gosta de políticos e não de técnicos, fazendo uma menção a seus ministros, uma vez que Bolsonaro anunciava que ia nomear ministros técnicos, enquanto Lula nomeia por questões políticas. A gente vai voltar a falar sobre esse ponto aqui, que é muito importante. Também vou falar nesse vídeo com você sobre uma nova invertida que o ministro Alexandre de Moraes deu sobre a questão dos atos do dia 8 de janeiro. Foram cumpridos 46 mandatos de busca e apreensão e 32 mandatos de prisão preventiva. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso aqui para vocês e sobre os atos do dia 8. Ainda vou falar também sobre o vídeo polêmico do ministro Flávio Dino, ministro da Justiça, que foi visto lá no Complexo da Maré. Pois é, isso está chamando muita atenção e ele fez um vídeo rebatendo, inclusive, falando que vai processar o Eduardo Bolsonaro e também o Ottoni de Paula, os dois deputados do PL, o Ottoni lá do Rio de Janeiro. Então a gente vai traçar esses pontos e também vou falar com vocês sobre a CPI. Um novo prazo de 48 horas foi dado e isso aí está causando uma revolta muito grande. Você vai entender o porquê, tá? Isso e muito mais a gente vai analisar aqui nesse vídeo. Eu sou o Dr. Sandro Gonçalves, advogado, jurista, filósofo político, e é sempre um prazer poder estar aqui com você falando um pouquinho mais sobre o que acontece na política. Ontem mesmo teve um comentário que a pessoa falou: seus vídeos me dão até sono, você fala com muita calma, você explica demais. A minha intenção é essa, eu quero que você que me assiste realmente entenda o que está acontecendo. É para você entender. Se fosse para falar de forma técnica, eu não estaria falando para o povo. Eu quero que o povo entenda de política para que, quando chegar a hora de exercer a sua cidadania, exercer o artigo 1º da Constituição, que fala que todo poder emana do povo, ele saiba exercer esse poder que ele tem, tá certo? Então bora começar com a matéria, que tem muita coisa importante para vocês. Só lembrando, se ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal. Bora começar? Vamos lá, olha só. Igor Gadelha, do jornal Metrópolis. Planalto e Fazenda articulam para reverter a redução de juros do consignado. Redução de juros do empréstimo consignado irritou integrantes dos Ministérios da Fazenda, Ministério da Casa Civil e Relações Institucionais. Vamos entender um pouquinho disso aqui, tá? Primeiro, o que é o crédito consignado? Eu tenho várias modalidades de crédito. Então eu tenho o CDC, eu tenho o habitacional, eu tenho o rural, enfim, são formas de se emprestar dinheiro. O empréstimo consignado, ele é muito utilizado por servidores públicos e aposentados, mas não são os únicos que utilizam, não. O próprio CLT também pode usar o empréstimo consignado, tá? Lei 10.820, se eu não me engano. Então também estabelece a possibilidade dos trabalhadores usarem o consignado. O que é a modalidade? Eu pego o empréstimo e aí, na hora que cai o meu contra-cheque, o meu salário, já vem descontado do meu salário o empréstimo consignado. Qual que é o ponto do consignado? É a taxa de juros mais baixa que existe no mercado. É a taxa melhor que existe no mercado. Isso é fato. Não que ela seja baixa, mas é a mais baixa que tem. Durante a gestão Bolsonaro, o governo Bolsonaro passou por uma pandemia. Durante a pandemia, o ministro da Previdência, que é o Oliveira, um grande abraço para o Oliveira, já me atendeu muitas vezes, o Oliveira chegou a anunciar a redução dos juros. Então teve a redução dos juros. Ou seja, eles colocaram um teto, um limite. Só que antes disso acontecer, houve uma reunião com Isaac Sidney, que é presidente da Febraban,
com o presidente da Caixa à época e com o presidente do Banco do Brasil. Ou seja, teve uma reunião com os bancos, falaram que em virtude da pandemia precisava liberar mais crédito, a taxa de juros Selic estava baixa, então foi feita essa negociação e houve um teto, era 1,82 a taxa máxima de juros. Agora, o ministro da Previdência, que é o Lupe, tentou fazer a mesma coisa. E a intenção foi boa, reduzir a taxa de juros para que as pessoas mais pobres consigam pegar isso com juros mais baixos. Só que eles esqueceram de uma coisa básica, de conversar com o mercado e falar com o mercado. Então eles anunciaram de forma arbitrária, diferente do ministro técnico da gestão Bolsonaro, ele resolveu fazer no grito. E isso desagradou os bancos. E os bancos falaram, opa, você não vai regulamentar preços no mercado. Eu não empresto, então, se você for reduzir os juros, na canetada sem diálogo, eu não empresto. Então, o que aconteceu? Todos os bancos da iniciativa privada, ou a grande maioria, deixou de emprestar um empréstimo consignado, ou seja, limitou uma linha de juros, o que vai gerar mais escassez de recursos, ou seja, deixa de fomentar a economia e até aquele aposentado ou servidor que quer montar um trabalho extra, não vai conseguir. Então, o resultado é que na tentativa de ajudar, atrapalhou. Por quê? Por questões técnicas. Então aqui é a minha crítica ao Lula quando ele fala que quer ministros políticos. Não, ele precisa de ministros técnicos que saibam entender a narrativa e a argumentação. Na época do governo Bolsonaro, a gente trabalhou muito pela MP 1132 e essa MP foi fruto de estudos com a equipe técnica do Ministério da Previdência, e o próprio Oliveira era técnico da Previdência. Então, assim, a gente sabia muito bem como estava lidando. Hoje é mais complicado um pouco pela falta de técnica. Ou seja, você pode comparar os ministros do Lula com os ministros do Bolsonaro. Compare o Haddad com o Guedes, por exemplo. Então, assim, bola fora, a intenção foi boa, mas bola fora. E agora eles vão ter que apagar o fogo, estão tentando reverter essa redução de juros para voltar a liberar os empréstimos consignados. Os aposentados estão pé da vida com o Lula por causa desse empréstimo consignado, tá certo? Bora lá, segunda pauta que a gente vai falar hoje com vocês, também do Jornal Metrópolis. Polícia Federal prende golpista que pichou perdeu mané na estátua do STF e homem que roubou a bola do Neymar. No total, a Polícia Federal cumpre nessa sexta-feira, cumpriu, 46 mandatos de busca e apreensão e 32 de prisão preventiva, ou seja, 32 pessoas presas. O que a gente tem que analisar? Lá na matéria que foi publicada ontem, que eu li ontem para vocês, logo depois da CPI, anteontem, na verdade, de Brasília, a PF soltou uma nota que ela dividiu os presos. Ela dividiu naqueles que realmente invadiram e depredaram. Por exemplo, essa moça que pichou o patrimônio público. Ela foi presa. E, na verdade, ela merece ser presa porque ela cometeu um crime. E eu, como legalista, acho que a lei tem que ser cumprida. Não é porque você tem uma revolta ou um questionamento que você vai violar as regras e a lei. Então, ela foi presa. O cara que roubou a bola do Neymar, também. Então, essa é a primeira categoria. Então, a PF separou no seguinte tipo de categoria. Os que invadiram, realmente invadiram e depredaram. Os que atravessaram, ou seja, violaram a barreira de segurança que a Polícia Militar tinha mantido, mas não chegou a depredar. Mas eles violaram a barreira de segurança que a Polícia Militar tinha criado. E aqueles que simplesmente estavam nos quartéis. Então ela separou em 3 categorias. O que eu tenho para dizer? Aqueles que realmente invadiram e que tem comprovação, tem vídeo, tem filmagem, tem tudo isso, esses vão responder às duras penas da lei. Aqueles que ultrapassaram os limites ali, mas não chegaram a depredar, têm que responder dentro da sua culpabilidade. É assim que a lei funciona. Mas não vão responder igual aqueles que invadiram e depredaram. Agora, aqueles que estavam no QG, isso podem dizer o que quiserem.
rebolem o quanto quiser os demais juristas para tentar narrar que aquilo era o crime que eles tentam pregar. E desculpem, a Constituição prevê a liberdade de manifestação. Você pode hoje se manifestar invadindo terras e não está dando nada. Peraí, aí, senhores, me desculpem, mas aí é extrapolar e muito. A grande questão é que aquela moça que pichou perdeu o mané e o cara que roubou estão entre eles. Um que é do Exército Reformado, se eu não me engano, coronel do Exército Reformado, teve busca e apreensão, mas não chegou a ser preso. Até agora nenhum militar, pelo que eu saiba, chegou a ser preso, tá? Essa é a informação que eu tenho, mas pode ser que esteja equivocada. Mas até então, a informação que eu tenho é que nenhum foi preso, tá bom? Agora eu vou partir para outra pauta para vocês. Agora a gente vai falar sobre o Flávio Dino, ministro da Justiça. Deu o que falar aquela ida dele no Complexo da Maré. Por 2 pontos. O Eduardo Bolsonaro, assim como também o Ottoni de Paula, o Paulo Bilinski, vários deputados, o próprio Marcel Van Hatten, enfim, muitos deputados, o próprio Nicolas Ferreira, vários questionaram o fato do Flávio Dino ter ido num lugar que realmente é um lugar de grande violência, sem uma escolta, sem um cronograma antecipado da agenda, sem uma escolta, e então questiona-se o que ele foi fazer lá. Mas Dino apresentou a sua defesa, olha só. Ele apresentou aqui no UOL Notícias que após visitar a Maré, Flávio Dino rebate tentativa de criminalizar favelas. Então, essa matéria é do Chico Alves, do UOL, ele fala que o Eduardo Bolsonaro e os demais integrantes da direita estão criminalizando a favela. Isso é um discurso que nós, advogados, nós que estudamos hermenêutica jurídica, utilizamos muito, que é dividir ou mudar o foco. Então, se o questionamento é como o ministro conseguiu entrar num lugar de alta periculosidade, ele muda falando que isso é um discurso xenofóbico, racista contra os moradores da comunidade. Então seria mais ou menos a mesma coisa. Como um policial ficou preso junto com os criminosos que ele mesmo prendeu, caso do Daniel Alves, por exemplo, Daniel Silveira, desculpe, por exemplo, que queriam levar ele e colocar no meio dos presos, ele sendo policial, ele prendeu vários presos. Ele ia ser assassinado. Então, como que você coloca ele lá para ser assassinado? Seria a mesma coisa que você falar, não, ali você está fazendo, então, uma perseguição. Então, isso aí, dentro da hermenêutica jurídica, é desviar o foco. E é inteligente da parte do Dino, o Dino, que é juiz, foi juiz, é juiz afastado, né? Não deixa de ser, é juiz afastado, então ele está usando os argumentos da narrativa jurídica. Isso é interessante a forma que ele expôs aqui. Mas olha só, o grande ponto, essa matéria do Terra Brasil Notícias. O grande ponto que realmente está chamando a atenção é esse aqui. A comissão quer saber por que Dino evitou o Rio Grande do Norte e visitou a favela controlada pelo tráfico. O Rio Grande do Norte está sob ataque de criminosos, mas o ministro da Segurança Pública, Flávio Dino, não pôs os pés no estado, no Rio Grande do Norte, mas fez polêmica visita a uma favela controlada por traficantes no Rio de Janeiro. Achando isso muito estranho, o deputado Birastan Sanderson, que é do Rio Grande do Sul, pretende convocar o Flávio Dino para a Comissão de Segurança Pública para que preste esclarecimentos. O que o Flávio Dino fez? Ele deu uma entrevista aqui na UOL ainda e rebateu. Ele argumentou que Eduardo Bolsonaro tentava, aqui com essa narrativa, criminalizar a favela e por isso vai processar Eduardo Bolsonaro e o Ottoni de Paula. Dá uma olhada aqui na manifestação do Dino. Essa gente vai em campanha eleitoral na favela da Maré pedir voto. Essa gente vai em outras favelas pedir voto. E depois diz que quem vai lá é amigo de bandido, como se todos os moradores fossem bandidos. Em primeiro lugar, me parece que há racismo. E quando você discrimina uma pessoa em relação à sua raça e à sua procedência, você está cometendo o crime de racismo, que é mais amplo hoje
do que era há alguns meses atrás. Além, óbvio, da quebra de decoro, porque é uma mentira deslavada que eu fui reunir com o chefe do tráfico. Eu publiquei a foto. E a outra mentira delirante, de que eu estava sem proteção policial. Se fosse só eu ia rebater apenas politicamente. Mas como eles agrediram centenas de milhares de brasileiros e brasileiras, uma das linhas, Fabíola, será essa. Na minha ótica, são pessoas racistas. E por isso deve ser apurado. Pois é, então o Dino tenta inverter a ótica aqui, jogando o crime de racismo em cima do Eduardo Bolsonaro. É uma tática que nós, advogados, usamos, e ele está utilizando essa tática, que é inverter a ótica e a narrativa da acusação que é feita contra ele. Mas isso aí leva a considerar o que a população pensa disso. E é por isso que eu vou trazer para vocês a manifestação de vocês que nos acompanham aqui. A Elisete Wendschecken, nome chique, hein? Colocou um comentário aqui que vale a pena ser analisado. De repente, repentinamente, do nada, todo este caos em um estado petista. E o mais estranho foi ela ir para Brasília ao invés do ministro ir para lá. Então aqui ela menciona que a governadora do estado teve que ir até o Distrito Federal em vez do Dino ir lá, ele nem pôs os pés. É muitíssimo mais estranho foi o Dino, justamente em um momento de tamanho caos no estado, ir visitar uma das comunidades mais perigosas do Rio, para fazer algo que nem de longe parece de mais urgência do que o caos no estado. Será que isso não é uma maracutaia, assim, para tumultuar e talvez tirar o foco da CPMI ou de alguma outra coisa? Ponderação interessante que a gente coloca aqui. E antes de mais nada eu quero agradecer e muito a Elisete, tá? Obrigado por ter deixado o seu comentário. Eu queria que vocês colocassem um comentário de vocês. A argumentação e a narrativa do Flávio Dino te convenceu ou não? Porque você viu a filmagem, o vídeo circulou em todos os canais, a gente inclusive colocou o vídeo aqui. Na sua argumentação, ele estava desprotegido ou não? Na sua argumentação, alguém como o Moro, alguém como o Anderson Torres conseguiria da mesma forma? Eu quero ouvir o seu comentário, a sua argumentação. Agora eu vou trazer para vocês um vídeo que foi postado sobre a CPMI dentro do próprio parlamento, lá dentro do Senado. O que eu quero que você entenda? O Pacheco, agora, ele deu 48 horas para quem assinou a CPI da Soraya Tronic confirme a sua assinatura. Só que isso aí gerou revolta. Afinal, como diz o próprio senador Espiridião Amin, o porquê que ele tem que justificar uma assinatura que ele mesmo fez. Ele não está questionando a assinatura dele, então não existe esse negócio de dar prazo para você confirmar a assinatura. Não tem isso. A assinatura já está confirmada. Ele que desse prazo para que as pessoas questionassem a assinatura, mas confirmar a assinatura é ilegal. E é isso que ele fala. Eu vou colocar o vídeo para vocês aqui agora, assistam comigo. O prazo de 48 horas foi questionado por alguns parlamentares. O senador Espiridião Amin apresentou, inclusive, uma questão de ordem em relação ao assunto. Com base em que dispositivo do regimento, a mesa me conferiu e a todos aqueles que assinamos a CPMI proposta pela senadora Soraya Tronic no dia 9 de janeiro, por que eu tenho 48 horas para confirmar? Com base em quê? Isso é uma intimação? Eu não denunciei que a assinatura não é minha. Já aconteceu aqui. A senadora Rose de Freitas denunciou que não tinha assinado o que tinha sido apresentado. Eu ratifico que eu assinei as duas. Não tenho por que não assinar a primeira, não manter a minha assinatura. Mas eu acho estranho. Estabelece um prazo para confirmar e não fixa o prazo para o Congresso se reunir e nós tomarmos conhecimento se existe ou não um requerimento de CPMI. Então, eu adiciono à questão de ordem
uma questão até de equilíbrio. Eu não aceito 48 horas para ratificar o que eu assinei e não denunciei. O pedido de CPI foi protocolado em janeiro pela senadora Soraya Tronic, durante o recesso parlamentar, com assinaturas de senadores que hoje não estão mais no mandato. O requerimento feito no recesso, em razão dessa especificidade, foi mantido no sistema do Senado Federal, mas as assinaturas de apoio ao requerimento da senadora Soraya Tronic, naturalmente, precisariam ser ratificadas, considerando a mudança de legislatura. Senadores que já não mais estão na casa, novos senadores que aqui assumiram seus mandatos no dia 1º de fevereiro e aqueles que continuam em razão do exercício e do mandato de 8 anos. Então, por cautela e para que não houvesse dúvidas em relação à legitimidade da CPI, senador Espiridião Amin, e com prévio conhecimento da senadora Soraya Tronic, a presidência cuidou de notificar cada um daqueles signatários da CPI acerca da ratificação de suas assinaturas para tornar válidas, evidentemente, aqueles remanescentes. Os que deixam a legislatura, as assinaturas já são consideradas inválidas, e os novos que assinaram são assinaturas válidas. Há também o pedido para apurar os atos de 8 de janeiro por uma CPMI, uma comissão mista de senadores e deputados, e que será decidido pelo presidente Rodrigo Pacheco na próxima reunião do Congresso. Parlamentares reforçaram a necessidade de que a investigação seja feita pelas duas casas. A CPMI do dia 8, ela urge. Não é vontade de Amin, não é pela vontade de Espiridião Amin, nem pela minha, nem do senador Plínio. Deve ser a vontade da maioria absoluta desse país. As pessoas não têm um entendimento definitivo sobre o que é CPMI ou CPI. Uma CPI se dá numa casa, CPMI se dá nas duas casas, com o regimento único, regimento de Congresso Nacional. Quanto à assinatura de CPMI e CPI, eu assinei as duas e queria também declarar publicamente aqui, não vou assinar de novo, mas quero declarar publicamente que não retirarei as minhas assinaturas. Elas permanecem tanto na CPI pedido pela senadora Soraya, quanto pela CPMI pedido pelo senador Marinho. Em relação à CPMI, que foi requerida e aportada no Congresso Nacional, naturalmente que é um dos itens que será apreciado por ocasião da sessão do Congresso Nacional, que eu espero ser designada em breve. Nós precisamos apreciar o rol de vetos pendentes de apreciação no Congresso Nacional e faremos nos próximos dias a reunião própria que antecede uma sessão do Congresso Nacional com os líderes do governo, líderes de oposição, de minoria e também os líderes partidários para a definição da data.